E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente vai estar começando aqui, né, nossa pauta. E aí, para começar, eu queria saber se alguém sabe alguma coisa sobre a LGPD já, se já foi atrás, ou tem só aquela pulga da orelha mesmo sobre o que é e aquela preocupação. Tá, pelas cabeças, já ninguém levantou a mão, mas tranquilo. Então, quem nós somos, né? A gente é a Concege, uma empresa júnior jurídica de direito da UFRN. A gente tem mais de 11 anos de história e a gente começou lá no nosso começo, ajudando a federar as empresas júniores no passado. E lá em 2017, quando a gente se federou, que a gente começou a atuar mais no mercado de forma geral. Eu sou Luiz Leiros, né? Sou gerente de demandas e vou apresentar aqui com minha amiga Letícia. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Letícia, sou gerente junto com Leiros. E a gente veio aqui resolver essa bronca junto com vocês para explicar um pouco mais sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e que aplicabilidade ela vai ter dentro da realidade do empreendedor mesmo. Então, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei 13.709 de 2018. Foi uma lei trazida porque a partir do momento, né, que a gente está no meio mais virtual e consumo intensivo, cada vez mais a gente vem compartilhando nossos dados. E para onde é que vai nossos dados? Que segurança nossos dados eles vão ter? Então, em primeiro lugar, a gente preparou uma cartilha para vocês, para terem noção gerais de conceitos e como é que funciona mais ou menos a LGPD. Então, vocês podem acessar aí a cartilha pelo QR Code. Todo mundo conseguiu? Dá um tempinho para vocês conseguirem. Aí a gente vai estar explicando aqui os conceitos também para contextualizar vocês, mas aí a cartilha é algo que vocês sempre vão estar checando de maneira bem mais rápida, assim. Exato. Então depois eu posso te mandar. Pronto, gente. Pode dar continuidade. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, como eu falei, vai vir para proteger os nossos dados. Nosso CPF, nossa idade, nosso nome, de que maneira eles estão sendo tratados. Então, a partir disso, o que são dados, né? É a constituição de informação que está sendo tratada. E aí, o que acontece? A partir do momento que você dá os seus dados, a outra pessoa vai fazer um tratamento desses dados. Que o tratamento nada mais é do que toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais de um titular, que sempre é uma pessoa física, isso é importante. Pessoas jurídicas nunca podem ser titular de um dado, desde que a coleta, armazenamento até o compartilhamento e o uso. Então, o tratamento de dado é todo o processo que você vai fazer a partir do momento que você coleta aquele dado até a exclusão dele. E aí, só um ponto importante no que Lê falou sobre pessoa física. Então, se você está guardando dados de outra empresa, por exemplo, você não precisa ter a tamanha preocupação que você tem com os dados de uma pessoa natural, de uma pessoa física. E a LGPD ela vem realmente para regular o tratamento de dados pessoais. Então, quando você trata dados de empresa, você não precisa ter a mesma preocupação que você tem com os dados de uma pessoa física. Exato. E aí a gente tem dois tipos diferentes de dados pessoais. A gente tem os dados pessoais comuns, que são aqueles que possibilitam a identificação direta ou indireta de uma pessoa natural. Quais sejam seu nome, seu sobrenome, seu CPF, sua idade, seu endereço. Esses são os dados pessoais comuns. Mas a gente também trabalha com dados pessoais sensíveis, que são aqueles que podem resultar algum tipo de discriminação ou violência nos titulares daqueles dados. E que tipos de dados são esses? São dados relacionados à raça, etnia, gênero, sexualidade, dados de saúde também. Então, isso é importante notar até em questão, às vezes, de clínicas médicas. Clínicas médicas são coisas que lidam com uma enorme quantidade de dados sensíveis, porque eles estão armazenando dados de saúde de diversas pessoas. Então, se clínicas médicas, por exemplo, não houverem uma adequação de LGPD, elas vão estar totalmente contra e que dados sensíveis precisam de um cuidado muito maior, precisam ter um cuidado maior do que em relação a dados pessoais comuns, em virtude da discriminação e todos os processos que podem decorrer a partir desses dados. E aí, partindo de novo, né, do processo de tratamento, o dado ele é coletado, a gente qualifica ele se é um dado comum, se é um dado sensível, e aí a gente vai manuseando ele até o processo de exclusão, que é o ato de descartar e excluir o dado. A partir do momento que você realiza isso,
você não tem mais aquela responsabilidade sobre aquele dado. Você está isento da responsabilidade que você antes tinha enquanto pessoa que estava tratando aqueles dados. E aí a gente também trabalha com dados anonimizados, que seria a coleta de dados que você não consegue identificar a pessoa. Então, um exemplo disso, às vezes, por exemplo, na Concege, uma vez a gente fez coletas de dados sensíveis dos nossos membros, para coletar o nosso censo de diversidade. Então, a gente estava coletando quantos membros na Concege eram pessoas negras, quantos membros eram pessoas LGBTQIA+, mas isso eram todos dados anonimizados. A gente não sabia quem era aquela pessoa que estava respondendo. Eu não sabia identificar aquela pessoa que estava respondendo, só tinha os dados dela. Então, também existe esse tipo de dado. Nós temos o titular, né, que a gente já comentou um pouco, que é a pessoa a quem os dados pertencem. E sempre lembrar que o titular sempre é uma pessoa física, natural, então nunca vai ser empresas. E aí, só um ponto de observação é que o titular, ele é quem realmente fala se aquele dado dele vai poder ser tratado daquela forma ou não. Ou seja, ele é que vai pedir por transparência, ele é que vai perguntar como os dados dele estão sendo tratados, e aí todos os direitos deles estão dispostos na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. E partindo um pouquinho mais para alguns conceitos que já tem na cartilha de vocês, eu vou dar uma explicadinha aqui. A gente tem o primeiro, além do titular, a gente tem o controlador, que é a pessoa natural ou jurídica. Então, você, enquanto empresa, pode ser, sim, um controlador de dados, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados. Então, a partir do momento que sua empresa ou você está coletando dados de outra pessoa, você é o controlador daqueles dados. E aí você assume responsabilidade sobre aqueles dados que você está coletando perante a LGPD. E aí a gente tem o operador, que é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, é quando o controlador, a pessoa que está efetivamente, que coletou aqueles dados, dá aqueles dados para outra pessoa, outra empresa, para que ele manuseie junto com ele aqueles dados. Talvez um exemplo, para fazer um pouco mais de sentido, seria a questão, às vezes, até de terceirizadas da sua empresa. Você tem sua empresa, e aí você tem uma terceirizada, e a sua terceirizada precisa coletar alguns dados dos seus clientes, às vezes de pagamento, uma assessoria contábil precisa de dados dos seus clientes, de pagamentos e tudo, para realizar os serviços. Então, ele seria um operador nesse sentido. E tem o encarregado, que é a pessoa responsável por intermediar a comunicação entre os titulares, o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. E até sobre a ANPD, é importante relatar que é uma autarquia no nosso governo, que é realmente a entidade responsável pela gestão e pela proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a ANPD desde 2018, com a criação da LGPD, vem trabalhando criou um calendário para que a LGPD começasse a ser implementada, que as pessoas começassem a se acostumar com a LGPD, para ir a partir de agora, e até agosto de 2022, que começou as sanções, aplicações mesmo de multas em relação à LGPD. Então, a ANPD preparou todo um calendário para que as pessoas começassem a se acostumar, entrassem nesse processo de adequação à LGPD, e agora já está valendo a questão de multas e penalização realmente, que aí é essa autoridade que é responsável. E aí, falando agora sobre as bases legais. E o que seriam as bases legais? Quando você coleta aquele dado, quando você armazena, até o ciclo de vida daquele dado que você vai excluir ou então anonimizar, você necessita ter uma finalidade, ou seja, um motivo claro porque você está coletando algum dado. Tipo, eu não vou coletar uma idade de uma pessoa se aquela idade não me interessa. Então, a própria LGPD traz algumas bases legais que seriam o motivo, a finalidade por qual você está coletando aquele dado, e a lei justifica isso. As bases seriam exatamente as que tem aqui: consentimento, obrigação legal, execução de políticas públicas, estudo por órgãos de pesquisa, execução de contrato, exercício regular de direito, proteção da vida e comunidade física, tutela da saúde, legítimo interesse do controlador, proteção de crédito e prevenção à fraude e à segurança do titular.
Tem duas aqui que eu quero falar um pouquinho mais aprofundado, que é sobre o consentimento e o legítimo interesse. O consentimento é o que a gente vê muito padrão por aí, que é, na verdade, o que quase sempre acontece, que é você vai, entra em algum aplicativo, seja alguma rede social e alguma plataforma, e lá a plataforma vai perguntar, você permite que os seus dados sejam utilizados de tal e tal forma? Normalmente você nem lê como seus dados vão ser utilizados, mas você vai lá e confirma. Esse seria o consentimento, que é o mais utilizado. Já sobre o legítimo interesse do controlador, ele é uma base que é utilizada quando você não consegue adequar nenhuma das suas finalidades às que já existem. Então, você vai pegar e usar o legítimo interesse. Porém, hoje em dia, já existe o entendimento que para utilizar do legítimo interesse, você precisa utilizar para basear ele, deixar ele mais fundamentado, de um teste que se chama LIA, que é o teste de legítimo interesse. E aí, por esse teste, você vai ver se realmente a base legal do legítimo interesse está sendo utilizada com conformidade com a lei, ou ela está utilizando só porque não tinha motivos para eu estar coletando aqueles dados e eu joguei o legítimo interesse ali para estar adequado o meu tratamento à Lei Geral de Proteção de Dados. Como Letícia falou lá no início, a gente divide os dados pessoais em comuns e sensíveis. A gente não, a lei, né? E aí tem a questão muito que existem bases legais próprias para coletar os próprios dados sensíveis. Vocês podem ver elas aqui. E aí, o importante é que algumas bases legais que vocês viram lá no começo, elas não podem ser utilizadas para as bases legais de dados pessoais sensíveis, exatamente por esses dados terem um pouquinho mais de atenção, eles poderem trazer algum tipo de discriminação e a própria segurança e armazenamento deles ter que ser mais, ter um olhar mais atento mesmo. E aí, agora eu vou falar sobre outro ponto, que é o coleta de dados de crianças e adolescentes. E aí, aqui eu vou trazer para vocês que, às vezes, a gente está na rua, por exemplo, por aí, e a gente vê muitas pessoas fazendo pesquisa de rua mesmo, ou seja, lá com a prancheta na mão, coletando os dados daquelas pessoas. E aí vem muito aquela questão, será que todas aquelas pessoas que estão passando ali, realmente elas já são adultas, são maiores de 18 anos e tudo isso? E aí a LGPD, ela traz uma questão de atenção sobre jovens e adolescentes, que seria até 17 anos, né, 18 anos incompletos. E aí, ele traz que os dados de crianças devem ser recolhidos somente com o consentimento dos pais. Ou seja, se eu estiver na rua e tem ali um jovem, uma criança, e eu for coletar alguns dados deles, se o pai dele, ou se a mãe, ou se o responsável legal não estiver ali para poder dar esse consentimento e eu coletar esses dados, a coleta que eu vou fazer, o armazenamento que eu vou fazer, todo o tratamento de dados que eu vou estar fazendo, já não vai ser de acordo com o que a LGPD preza, com o que a LGPD traz. E aí, a única exceção a esse consentimento do responsável legal seria numa situação de risco, numa situação de vida ou morte mesmo, que eu preciso daqueles dados para talvez até estar entrando em contato com alguns dos pais. Então, essa é a exceção que a própria lei traz para nós, para a gente poder fazer a coleta destes dados. E aí, depois dessa breve explicação, a gente vai para um ponto agora da nossa pauta, que a gente vai trazer algumas situações hipotéticas que podem acontecer na realidade de vocês ou não, e aí explicar se realmente isso está de acordo com o que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, né? Bom, a primeira situação hipotética é em relação à compra e venda de dados pessoais. Às vezes, empresas, elas realmente compram dados de outras empresas. Então, isso esse compartilhamento, não é nem um compartilhamento, essa compra e venda, a LGPD ela não resguarda isso, a não ser que tenha o expresso consentimento do titular, como a gente falou nas bases legais. Se o titular daquele dado não está concordando com a compra e venda desse dado, que a empresa que você forneceu o seu dado está vendendo para outra empresa e outra empresa vai ter acesso a seu CPF, a sua idade, ao seu nome, a LGPD ela não resguarda isso se não tiver o consentimento. E aí, só um fato importante sobre isso é que a venda, exatamente, ela é proibida pela LGPD. Mas a compra, ainda não existe um entendimento claro se a compra eu estou causando algum dano. Mas aí vem aquela questão. Na compra, se eu já estou comprando um dado de alguém que está vendendo, então aquela pessoa não está avisando para os titulares, nem para os usuários que aquela venda está acontecendo. Então, será que realmente quando eu estou comprando, quando eu estou
coletando aqueles dados que a coleta primária não foi feita por mim, eu já não estou infringindo os direitos dos titulares daqueles dados, porque vou utilizar aqueles dados de uma forma que ele não consentiu o seu uso. Então, a gente vê muito aquela questão de empresas que fazem muita prospecção, tá comprando bases de dados para poder fazer o cold calling, né, fazer as ligações, e fazem muito essa compra de dados. Mas, realmente, aquela ligação, aquela coleta, ela está de acordo com o que a LGPD preza? Exato. E aí a gente parte para o segundo ponto, né? Que é a questão de newsletter, publicidade, propagandas. Normalmente, quando a gente vai em sites, faz cadastro alguma coisa, a gente tem que autorizar que aquele site autorize que envie para o nosso e-mail, qualquer tipo de correspondência, o envio desses tipos de newsletter, publicidade e etc. Então, é necessário, novamente, o consentimento legal do titular para que isso aconteça. Então, se você coleta um e-mail no seu empreendimento, por exemplo, e você não tem a autorização da pessoa que você pode realizar esse tipo de entrega, de publicação, você está indo contra a LGPD. E aí também a gente fala, a terceira hipótese, a troca do servidor de armazenamento de dados, que é uma questão, por exemplo, de uma empresa que tem um servidor de nuvem, por exemplo, o Google Drive, e troca para o servidor do Microsoft. Você está passando... O Google tem a coleta daqueles dados, mas depois a Microsoft vai ter. E você não está avisando para outra pessoa que você está mudando o software que você está armazenando. Você está fazendo armazenamento desses dados. Então, é importante que haja essa ciência, essa comunicação. Acho que tudo na LGPD, a gente parte da questão de uma comunicação clara. Você precisa comunicar e explicar os passos que estão sendo seguidos com aquele dado. De que maneira você está tratando aquele dado que você coletou. Então, é muito de ser transparente. É um dos principais princípios dessa lei. O quarto ponto era a questão do compartilhamento de dados. Como a questão do operador e do controlador, o controlador está compartilhando com o operador esses dados. E tudo isso tem que ser mediante autorização, a comunicação clara que está acontecendo. E a quinta hipótese, a situação hipotética, é a coleta de dados online e na rua. Que nem Leiro já falou, às vezes a gente passa formulários online, a gente faz petições online, a gente passa formulários, mas de que maneira, quando a gente faz, às vezes, lista de presença para um evento, a gente está realmente adequando aqueles dados, a gente tem o consentimento daqueles dados, de que maneira a gente está sendo claro de que aqueles dados vão ser tratados, de que maneira aqueles dados vão ser excluídos. Então, tudo isso é importante, seja você feita essa coleta online ou na rua, ou até mesmo aqui fora. Vamos lá. Tem o início do nosso CPF, mas não tem o CPF inteiro. Então, nem é uma coleta, não daria para identificar você com aquele início. Então, mesmo a pessoa sabendo o seu e-mail já é um dado pessoal. Mas só aquele início do CPF não daria para identificar que aquele dado pessoal é o seu CPF, entendeu? Não, ela pode falar. Não, cara. Entendeu? Nem com o nome do início do e-mail, mais o... É que seu nome já é um dado pessoal. Então, quando a gente vai considerar dados, então a gente já considera que o seu próprio nome, sua idade, tudo é um dado pessoal seu. Então, o início do CPF, ele, apesar de ser uma parte do dado, ele não é o CPF completo. Então, a gente não consegue te identificar enquanto pessoa por meio dos 3 primeiros dígitos do seu CPF.
Pronto. Aí já entrando nessa questão, na própria anonimização que Letícia trouxe, existem técnicas de anonimização. E algumas dessas técnicas é a ocultação de alguns caracteres. Só que a própria anonimização, para ela ser realmente efetiva, ela não pode deixar que você consiga identificar novamente a pessoa. Então, como o exemplo que a colega deu aqui, certo? Como o exemplo que ela deu aqui, né, se você conseguir reidentificar com aquele tipo de dado, então a anonimização ela não está sendo feita de forma efetiva. E aí, agora a gente vai trazer alguns casos práticos de sanções que ocorreram. Uma muito famosa que ocorreu é da Uber, que a Uber ela teve seus dados hackeados e aí depois ela, em vez de ser transparente, falar com os usuários e falar também com o governo dos Estados Unidos, ela decidiu, na verdade, negociar com os próprios hackers, fazer o pagamento de $100 mil para poder esconder esse vazamento. E por um momento foi tudo tranquilo, mas quando houve a mudança do CEO de lá e ele descobriu que teve esse acontecimento, ele descobriu ser transparente com os usuários, realmente ser transparente com o governo, e aí a Uber ela teve que pagar $148 milhões. E é importante enfatizar aqui que a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz uma limitação da sanção, que ela pode ser até de 2% do faturamento total daquele ano da empresa. Então é importante frisar esse ponto. E aí, o primeiro caso que teve no Brasil, que foi a questão da Cyrela, só que ele aconteceu em 2018. 2018 foi quando a LGPD ela entrou em vigência, mas a sanção ainda não estava vigente. Então, por isso, vocês podem ver aqui que a multa aplicada ela foi de apenas R$10 mil, porque ela não considerou as sanções que estavam previstas futuramente para a LGPD, mas considerou o conceito geral da Lei Geral de Proteção de Dados e os conceitos que aquela lei traria. Aqui foi no caso que houve um vazamento, os clientes começaram a receber ligações, e-mails, notificações de outras pessoas, de outros lugares que não tinham como ter aqueles dados, e aí eles verificaram que realmente houve um vazamento na empresa. E aí a gente abre para algumas dúvidas também, se houver aqui, dúvidas sobre qualquer assunto, dúvidas sobre adequação mesmo, dúvida de alguma coisa que a sua empresa faz, se a gente tiver tempo ainda, né? Dúvida também sobre alguma coisa que vocês façam, que vocês não sabem se está de acordo com a LGPD ou não. Pronto, nesse caso que você comentou, em que a Uber ela não divulgou amplamente em rede nacional, né, o vazamento que ocorreu. Nesse caso, eu acredito que tem até uma cláusula que eles são obrigados a fazer isso. Ela recebeu alguma multa referente a isso ou isso já foi abolido? Pronto, vamos lá. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela traz algumas recomendações e sim, você tem que fazer o reporte a ela quando há qualquer tipo de incidente de dados. E aí, nesse tipo de incidente, é recomendado que você faça o reporte de até 2 dias úteis para a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que ela saiba que houve esse vazamento. E também é importante, pelo princípio da transparência, que você também faça esse reporte a todos os seus usuários para que eles próprios possam se proteger contra qualquer tipo de violação mesmo aos dados que possa ter acontecido com esse incidente. E aí a questão da multa é que houve algum vazamento, provavelmente alguma multa vai ser incidida em você. Só que você seguindo todos os preceitos, sendo transparente, reportando à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, muito provável que essa seja mitigada, porque mesmo havendo um incidente que a gente não pode controlar, a gente não pode controlar que uma pessoa venha e hackeie nossa empresa. Pode falar. Nesse caso onde ocorre esse vazamento, vamos partir da parte já invadiu. É feita a barreira e você pode ter preceitos legais para a utilização daquele dado. Perfeito. Consentimento e tudo mais. Mas vamos dizer que houve o caso de um vazamento de um banco, digamos, na Amazon, que está na Califórnia. Está o tratamento lá, certo? Quais documentos para embasar a LGPD ela pede que seja disponibilizado? E se ela vai pegar pela LGPD ou pela GPDR, que é na União na Europeia. Pronto, show de bola. A LGPD ela é uma lei nacional e ela regula todo o tratamento nacional. Então, vamos dizer que uma empresa brasileira, por exemplo, tenha os seus dados no Banco da Califórnia. Como essa empresa ser brasileira, se houvesse qualquer tipo de tratamento em algum servidor em território nacional, você poderia aplicar a LGPD.
Já a GDPR seria do mesmo sentido, só que apenas na União Europeia. Lá no caso dos Estados Unidos, seria de acordo com as leis que existem lá. Só que nesse caso, o que ela poderia comprovar que ele está aplicando, tipo, tem todas as normas de segurança sendo seguidas, é exatamente um relatório do servidor para dizer qual a segurança que aquele servidor tem, um relatório dos funcionários que estavam naquele local naquele dia para saber se não foi algum erro humano, sabe? Ela pode mostrar treinamentos que foram feitos junto dos funcionários para essa proteção. Então, não é algo que realmente a LGPD diz, não, você tem que mostrar isso, isso e isso. Mas quanto mais você for, tipo, demonstrar que você está apto a demonstrar que você tinha segurança, que você realmente armazenou aqueles dados da melhor forma, melhor vai ser a resolução dessa questão. Show. Tá, posso explicar. A compra, ela não existe um entendimento na legislação brasileira. Então, na teoria, se não existe entendimento, você pode fazer, ok? A venda, sim, a venda é proibida. Porém, o que é que eu faço quando eu estou coletando aqui um dado? Por exemplo, a Ariane. Eu vou coletar o nome dela aqui, aí eu coleto o nome dela e eu digo, eu quero seu consentimento, porque eu vou utilizar esse dado para isso, isso e para isso, e ok. Mas aí vamos dizer que, por exemplo, a Ariane, eu pego o dado de Ariane e vendo para você. E aí você começa a utilizar esses dados de Ariane como quiser. Certo que você podia não ter consciência que você não podia estar tratando aqueles dados, porque fui eu que vendi para você. Mas, seguindo as diretrizes da LGPD, como a Ariane não te deu nenhum consentimento e você também não teria nenhuma finalidade para realmente estar coletando aquele tipo de dado de mim, a gente tem uma contextualização que a compra também não seria certa, entende? Mas é muito nebuloso ainda e é mesmo esperar os entendimentos virem. Isso, exatamente. Exato. E até pela questão de começar a aplicação de sanções agora em agosto, a gente não tem jurisprudência consolidada em relação a isso. Então, a gente não tem como prever quais tipos de sanção vão ser impostas a partir de uma quebra de LGPD e tudo mais. E aí, podem continuar as dúvidas, mas eu só vou trazer aqui porque aqui tem o link para nosso podcast que fala exatamente sobre a LGPD. Então, uma conversa com uma das nossas professoras orientadoras, que é especialista no assunto e tudo. Então, bem interessante e dá para ver rapidinho. Exato. E só dando uma complementada, esse podcast fala muito sobre os efeitos práticos na sua empresa. Então, de que modo, dá umas orientações de que modo a adequação da LGPD pode ser feita. Então, só fica a recomendação mesmo. É só um complemento sobre essa questão de sanções que a empresa sofre. Eu venho de empresa hoje que a gente tem a gestão de dados pautadas pela LGPD e a gente tem um setor de compliance instalado na empresa que gere toda essa logística de autorizações de TI. Então, quando a empresa comprova que ela tem um compliance estruturado pela LGPD, se acontecer algum vazamento de dados, as sanções são meio que reduzidas ou então compreendidas, porque prova-se que a empresa estava preparada e preocupada com aquele assunto e conteúdo, e quando acontece algum agravo, é como vocês falaram, né? Vão se entender se foi uma questão humana, se foi uma questão técnica, se foi invasão, e aí o pessoal de TI opera muito em cima disso, né? Para comprovar todos os fatos de tecnologia, e o compliance trabalha para provar todos os fatos humanos que a empresa vem trabalhando para construir essa consciência sobre a LGPD. Então, é tipo isso, um caso que acontece com a empresa que eu trabalho, que a gente já trabalha para aplicar a LGPD no dia a dia. Perfeito. E a gente fala muito que a adequação à proteção de dados é muito voltado para a parte da cultura da empresa em si, além da parte técnica. Aqui só mais um QR Code sobre o nosso Linktree das mídias sociais, quem quiser pegar. E aí a gente já está finalizando por aqui. Muito obrigado a todos. E a gente vai estar disponível também a qualquer momento para qualquer tipo de dúvida, então podem ficar bem à vontade. É isso, gente. Muito obrigada. E só passar aí o último. Caso vocês queiram entrar em contato também, tá aqui número, e-mail e tudo mais. Alô? Estão ouvindo? Obrigada pela participação.